Olá meninos, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é um pouquinho diferente, por quê? Eu já falei com vocês a respeito do romantismo. E a gente já trabalhou o romantismo dentro de vários elementos, né? Então, ou seja, nós já falamos a respeito do romantismo na poesia e agora nós estamos falando da prosa. E aí no vídeo da aula passada, eu expliquei para vocês uma coisa que era importante. Que diferente da poesia, que ela se divide em 3 fases, muito bem marcadas, muito bem divididas, com características próprias de cada uma, a prosa, ela não se configura deste modo, né? E aí, o que diferencia são os tipos de texto. E aí, eu citei que são 4, né? Nós vamos ter aí o romance urbano, o romance indianista, o romance histórico e o romance regionalista. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito dos romances urbanos. Então, o que era um romance urbano, né? Até pedi uma pesquisa a respeito disso, vocês já devem ter se inteirado. São as obras, né, os textos aí, e aí romance aqui a gente está falando de um gênero literário, que é um gênero longo, com vários núcleos, vários conflitos, vários personagens, e o romance, né, aqui, o romance urbano, ele se passava na corte. Onde era a corte nesse momento? Era no Rio de Janeiro. Então, toda a característica de questão urbana mesmo, desenvolvimento, era ali. Então, os romances urbanos, eles vão se passar principalmente no Rio de Janeiro e vão contar as histórias daquele local, daquela região, né? A região da metrópole, da corte, né? Onde estava o desenvolvimento. Eles também são chamados, pessoal, esses textos, podem às vezes ouvir falar em romance de costume. Eu deixei até aqui um material separado, né? E pode vir com esse nome. Essas obras, elas têm, que nem eu falei, a característica de relatar aquele ambiente da época. Eu já falei para vocês que a literatura é isso, né? Ela retrata uma determinada época. Por isso que às vezes é tão importante entender o contexto histórico do que estava acontecendo dentro de uma escola literária para a gente entender de fato a escola literária. Então aqui, os textos, eles vão tratar muito temas de intriga amorosa, e eles vão retratar a burguesia da época e as desigualdades econômicas, né? Eles serão desse jeito. Eu já falei para vocês como que era produzidos os livros dessa época, que a gente chamava eles de folhetins. Então, eram produzidos capítulo a capítulo em jornais. Então, saía um capítulo nessa edição do jornal, saía outro na outra, e assim, até que produzia publicava todo o livro. Depois eles eram compilados e criado o livro, vamos dizer assim, propriamente dito. Deixa eu ver aqui. E aí, pessoal, nós vamos ter várias obras, tá? Dessa época. Mas um grande autor é o José de Alencar. E o José de Alencar, ele traz alguns nomes aí, que a gente fala que é a tríade dele, que é Lucila, Diva e Senhora. São 3 obras, tá? Onde a personagem principal será uma mulher. E vão contar os seus conflitos. E elas não terão, às vezes, pessoal, como que eu vou dizer pra vocês assim, elas não terão os moldes da época, tá? Aqui, nesse momento, começa a aparecer a traição também, não por parte do homem, porque até então, gente, traição por parte do homem era algo comum, normal, tá? Não era de se espantar a sociedade. E aí começa a virar o jogo, vamos dizer assim, e as mulheres também começam a trair, então algumas obras vão trazer essas temáticas também. Uma obra desse período aqui bem interessante é Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. O Memórias de um Sargento de Milícias é uma obra, vamos dizer assim, ela ainda está dentro do romantismo, mas ela já traz algumas características do realismo, que é o próximo movimento literário que a gente tem,
tá? Então, apesar dela ser caracterizada, colocada dentro do romantismo, a gente vai ver que ela traz algumas características. Memórias de um Sargento de Milícias, né? É a história do Leonardinho Pataca, um menino muito arteiro, muito sapeca, que nasce de alguns beliscões e pisadelas do seu pai e da sua mãe dentro de um navio vindo de Portugal. Eles chegam aqui e aí o menino nasce e a obra constitui toda em cima disso. Uma ótima leitura, uma leitura muito divertida, muito gostosa. Indico aí para vocês, tá, pessoal? Então, é basicamente isso que nós temos dentro do romance urbano. E as características? As características, elas serão comuns às ditas na aula passada, onde eu iniciei falando do que era a prosa romântica. Por quê, pessoal? A prosa, eu já expliquei, ela não se divide em fase, ela se divide em tipos de texto, tá? Em gêneros diferentes aí. Não gêneros, né? O gênero principal é o romance. O que vai diferenciar é a temática. Então, dentro da temática urbana, o assunto é esse e as características elas vão seguir basicamente sempre as mesmas. Bem, pessoal, é isso. Qualquer coisa eu estou à disposição, vocês podem me chamar. Tchauzinho e até a nossa próxima aula.